Bom dia, povo de Deus. Hoje é dia 21 de dezembro. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Efésios 1, vou ler do 3 ao 14, que diz assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Perdão. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Certa jovem me disse: cristianismo não é para mim, é chato. Um dos meus valores é viver aventuras. Isso é viver. Aquilo me entristeceu, ao saber que ela ainda não descobrira a alegria e o entusiasmo que nos acompanha ao escolhermos seguir Jesus, uma aventura sem igual. Com entusiasmo falei-lhe sobre Jesus e como encontramos a verdadeira vida apenas nele. As palavras são simplesmente inadequadas para descrever a aventura de conhecer e caminhar com Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo nos oferece um pequeno, mas poderoso vislumbre sobre o que significa viver com ele. Deus nos concede bênçãos espirituais diretamente do céu, para sermos santos e sem culpa diante dele, e a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo em sua família real. Ele nos abençoa com o generoso dom de seu perdão e graça, dá-nos compreensão do mistério de sua vontade e um novo propósito de viver para que louvemos a Deus e lhe demos glória. O Espírito Santo vem habitar em nós para nos capacitar e guiar, e ele garante a eternidade na presença de Deus para sempre. Quando Jesus Cristo entra em nossa vida, descobrimos que o conhecer e segui-lo mais de perto é a maior das aventuras. Busque-o agora e todos os dias para viver verdadeiramente. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? A maior e melhor aventura: Jesus. Amados, em nossa aventura diária as dúvidas existem. Elas fazem parte da nossa existência. As dúvidas são lançadas sobre nós, assim como dardos em um cartaz na parede, por aquele antigo tentador que, ao lançar a dúvida em Eva, deu início a toda a miséria que existe no mundo. As dúvidas surgem cada vez que a ciência se pronuncia. A razão busca a resposta e a fé é confrontada. Em nossa aventura, vivemos um constante confronto, razão versus fé. E para continuar na aventura que Deus nos colocou, é preciso buscar fundamentação na palavra de Deus. Afinal, a razão é abastecida pelos noticiários, pelas pesquisas, livros, dissertações. E somente a palavra de Deus transmite consolo e orientação diante da dúvida. A Bíblia está repleta de personagens cheios de dúvidas em suas aventuras. Observem Elias, um dos grandes homens do Antigo Testamento, que em seu momento de dúvida exclamou: basta, Senhor, basta. Toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. De cada discípulo em sua aventura, poderíamos destacar um momento de dúvida. As mesmas dúvidas que muitos enfrentam ao viver sua aventura.
Se todos somos atingidos pelos dardos da dúvida, podemos dizer que nessa aventura estamos todos iguais. Não há um aventureiro sem dúvida, sem obstáculo e sem dificuldade. Em nossa aventura, todos enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas inquietações. A melhor alternativa parece ser abandonar a aventura. Esse é um conselho que ouvimos de muitas pessoas. Precisamos continuar vivendo nossa aventura, buscando na fidelidade de Deus forças para superar nossas dúvidas. Nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor, procurando nos devorar. Ou seja, deseja nos tirar da maior aventura da nossa vida. 1 Pedro 5,8. E Deus que nos ama, tendo enviado Jesus que ocupou o nosso lugar na cruz, para nos dar a vitória na aventura, continua por amor nos comunicando esse Evangelho. E pelo Evangelho, continua nos alimentando para que vençamos as tentações do inimigo e continuemos vivendo nossa aventura da fé. Parece difícil chegar ao fim da aventura, mas não é. Afinal, não podemos nos esquecer de olhar para trás e ver quantos já concluíram essa aventura e hoje estão na igreja triunfante. Também precisamos olhar para frente e ver o prêmio maravilhoso que receberemos ao final dessa deliciosa aventura. Não podemos nos esquecer do principal, o passado e o futuro. Mas essa aventura só é deliciosa, só poderá ser vencida porque temos ao nosso lado Jesus. Usufrua desse caminhar ao lado dele. Aquele que venceu por nós e nos dá a vitória e forças para chegar ao final da aventura, são e salvo. Não deixe de viver a melhor aventura da sua vida, a aventura a qual Deus te colocou pela fé e te dá forças pela fé para vivê-la. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se inscreve. Vamos viver junto essa aventura com Deus. Eu conto contigo. Graça e paz.